saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital. Esta iniciativa da Assembleia de Deus da Lapa, que tem como objetivo dar o subsídio aos professores da Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 11, cujo título é A Realidade Bíblica do Inferno. O texto áureo diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática diz que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então, na aula de hoje, queridos, nós vamos brevemente estudar a realidade bíblica do inferno. Veremos que a negação do inferno é uma posição antibíblica. Veremos que a transformação, a reinterpretação, a ressignificação do inferno também, assim como o seu simbolismo extremo que o descaracteriza. A nossa lição coloca 3 objetivos principais, que são, número 1, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Número 2, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E número 3, compreender a doutrina bíblica do inferno. Ok? Já na introdução da lição, meus queridos, e no tópico 1, nós vemos aqui as pessoas que negam o inferno, o pensamento humano a respeito do inferno. E sobre isso, nós não podemos deixar de apontar para os nossos alunos que, em primeiro lugar, o inferno é uma realidade bíblica, queira o ser humano ou não. E em segundo lugar, ao mesmo tempo que a Bíblia confirma a existência do inferno, que a Bíblia nos ensina a respeito deste lugar de tormento eterno, de sofrimento eterno, a Bíblia também nos ensina a respeito da natureza humana, da natureza carnal, que, entre outras coisas, se rebela contra tudo que lhe é contrário e nega aquilo que não lhe é confortável. Portanto, quando nós vamos analisar perspectivas meramente humanas, filosóficas, sociais, teológicas, psicológicas a respeito do inferno, nós veremos que a maioria das perspectivas negarão essa realidade. Por quê? Porque é uma própria característica da pecaminosidade humana. E aí, meus queridos, nós temos algumas objeções em relação ao inferno. A primeira delas é de que o inferno é um instrumento de opressão, é um instrumento de prisão, de alienação dos crentes. Ou seja, os críticos da igreja e da fé cristã afirmam que o inferno é um instrumento de coação, é um instrumento que força, que obriga, que constrange as pessoas a permanecerem na fé, por medo da condenação eterna. E quando nós olhamos por si mesmo, biblicamente, esse é um argumento que não tem fundamentos. Ok? Quando nós olhamos a doutrina bíblica do inferno, nós também temos que analisar que, junto às demais doutrinas, nós temos a doutrina de Deus, que deseja salvar toda a humanidade, salvar todos os homens, que deseja que o ímpio não venha morrer, mas se converta dos seus maus caminhos. Ainda avançando, nós temos aqui muitos que negam a existência do inferno. Nós temos o que a lição vai chamar de teólogos pós-modernos, que afirmam que o inferno não se coaduna com a ética e os valores do pós-modernismo, da modernidade, da sociedade atual. E, de fato, irmãos, nós vemos que a história é cíclica. Assim como o inferno eterno, ele não tinha os valores do Império Romano, ele não tinha os valores dos gregos, ele não tinha os valores dos iluministas, dos renascentistas, do cientificismo do século XIX. O inferno, ele não compactua, a doutrina bíblica do inferno não compactua com os valores da sociedade pós-moderna do século XXI, essa sociedade líquida, onde tudo é fluido, onde tudo se perde pelas mãos. Nós vemos que a doutrina bíblica é exatamente o contrário disso. Deus estabeleceu um lugar para enviar os salvos, e estabeleceu um outro lugar
para lançar os rebeldes, os perdidos, os caídos, ok? Estes lugares não são fluidos como a modernidade, não são mutáveis, eles são imutáveis. Eles estão ali, foram estabelecidos por Deus e permanecerão eternamente, ok? Muitos teólogos, queridos, vão defender a teoria do universalismo. Nós temos ali, especialmente, a figura de um teólogo chamado Rob Bell, que defende a teoria do universalismo, baseado no amor de Deus, porque o amor de Deus vence o juízo, vence a justiça, vence a condenação, e dizem eles, segundo a doutrina do universalismo, que no final, no fim de todas as coisas, Deus vai restaurar todas as pessoas, Deus vai restaurar todos os seres humanos, Deus vai salvar a todos. Porém, meus queridos, nós vemos aí algumas contradições lógicas. A primeira, do universalismo, é a seguinte: a ofensa contra Deus, o pecado, é um pecado eterno. Portanto, a sua punição, por um lado, e o seu perdão, pelo outro, devem ser atos eternos. Porque o homem não tem capacidade de salvar-se a si mesmo, porque ele não tem méritos eternos. Portanto, nós, pecadores que somos, miseráveis, somos revestidos, nós nos apropriamos dos méritos e da justiça de Cristo. E pela graça de Deus, por meio da fé, somos justificados eternamente. Da mesma forma, o homem pecador, que não se apropria dos méritos de Cristo, ele não tem nenhuma ferramenta eterna a qual se fundamentar para que possa ser futuramente perdoado por Deus. Esse é o primeiro problema lógico. O segundo problema lógico, queridos, é o problema de que, uma vez que Deus é justiça, amor, longanimidade, misericórdia, bondade, eternidade, sabedoria, uma vez que Deus tem diversos atributos, o próprio Deus tem os seus atributos em harmonia, de modo que os seus atributos trabalham em coexistência harmônica, ok? Portanto, não seria lógico Deus abrir mão da sua justiça em prol do seu amor. Por quê? Porque isso não acontece em Deus. Deus é ao mesmo tempo plenamente justo e plenamente amoroso. Ele não é possível que Deus seja mais amoroso do que justo, que Deus seja mais bondoso do que misericordioso, porque Deus tem todos os seus atributos em um nível pleno, perfeito, completo. Ok? Então, não é lógico que Deus seja mais amoroso do que justo, porque Ele é todo amoroso e todo justo ao mesmo tempo. Deus não abre mão da sua justiça em prol do seu amor. Por quê? Porque isso não é necessário em Deus. A justiça de Deus é uma justiça amorosa e o amor de Deus é um amor justo. Portanto, irmãos, o universalismo, dizer assim que as pessoas podem viver como Sodoma e Gomorra, viver como se não houvesse amanhã, casar-se e dar-se em casamento, viver em impiedade, que tudo será resolvido no final como um passe de mágica, isso é uma doutrina antibíblica. Continuando, queridos, nós temos a falácia do inferno temporário. Queridos, o inferno, como sendo um castigo eterno, assim o é por conta de uma ofensa eterna feita a Deus. Portanto, não há fundamento bíblico para defender um inferno temporário. Alguns dizem que o fogo será eterno, mas que as pessoas serão tiradas de lá, as almas, os ímpios serão retirados e perdoados. Não existe texto bíblico que afirme tal coisa. Portanto, são afirmações antibíblicas. Claro, são afirmações que agradam a quem escuta, principalmente aos ímpios, que querem permanecer na sua impiedade e ainda assim não ser castigados, não receberem a justa retribuição de Deus. Porém, é uma doutrina antibíblica. E são doutrinas que ignoram os atributos de Deus. Queridos, continuando, nós podemos dizer o seguinte: não há nas Escrituras nenhum texto que abra o precedente para especular sobre uma segunda oportunidade após a morte. A Bíblia diz que aos homens é ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Quando nós vamos para compreender as palavras bíblicas usadas para designar inferno, nós temos no Antigo Testamento Sheol, que aparece 65 vezes, está lá registrado em Salmo 16, 10, 49, 15, e que aparece repetidamente não apenas no livro dos Salmos,
mas isso é uma coisa que está além do que a revista diz, mas é importante. Ele aparece também repetidamente no livro dos Provérbios de Salomão. Nos Salmos, a palavra Sheol tem significa sepultura, cova, inferno, mas ela é aplicada tanto a ímpios quanto a justos em algumas vezes. Ela é aplicada de forma neutra, tanto positiva quanto negativa. Já no livro de Provérbios, essa palavra é aplicada exclusivamente aos ímpios, aos tolos, que não obedecem à sabedoria, que não seguem os preceitos do Criador. Cabe mencionar, irmãos, que Sheol vai significar mundo inferior, sepultura, cova, morte, inferno, lugar sem retorno, morada dos mortos, entre outros. No livro de Provérbios, em alguns textos, como Provérbios 1 e 12, ele vai significar o abismo, algo relacionado a um reino dos mortos, a um lugar para onde os mortos vão. Já no Novo Testamento, nós temos as palavras Hades, que é como eles traduzem a palavra hebraica Sheol. Nós temos a palavra Tártaro, que aparece ali em 2 Pedro 2 e 4, e Geena, que é a palavra para o inferno definitivo, o fogo que nunca se apaga. O Hades, irmãos, no Novo Testamento, ele não é usado com referência aos justos, e ele é entendido como um lugar de castigo, um submundo, um reino dos mortos. Isso está registrado, entre outras passagens, em Lucas 10, versículo 15, que diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Temos aqui essa palavra. E nós temos, interessantemente, irmãos, no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, Apocalipse 1 e o verso 18, mostrando que Jesus é quem tem as chaves do Hades, as chaves do inferno. Apocalipse 1:18 diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então nós temos esse lugar de profunda tristeza, tormento. Já Tártaro, irmãos, é uma morada dos mortos. É um lugar na mitologia grega para onde iam as pessoas más, as pessoas ruins. E no texto de 2 Pedro 2 e 4, é o lugar reservado para os anjos caídos, para os anjos rebeldes. 2 Pedro 2 e 4 diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Nós temos então a palavra Tártaro, que é esse lugar dos espíritos, dos anjos rebeldes, dos espíritos caídos. E alguns teólogos vão entender esse lugar, irmãos, o Tártaro, como o local onde os espíritos, as almas, vão para aguardar o juízo final, ok? E nós temos o Geena, que está lá na nossa leitura, mas nós vamos fazer novamente uma menção em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos 41 e 46, que tem uma ligação entre ambos. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui, queridos, nós podemos apontar dois pontos interessantes. Primeiro, castigo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o Geena, o lago de fogo, queridos, é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, no qual os homens e mulheres ímpios, rebeldes, que não se arrependerem, serão também lançados. Este lugar, queridos, terá um castigo eterno, ou seja, não será temporário. Será, assim como o céu é a bonança eterna, o inferno é o castigo eterno. E aí nós vamos para o texto de Apocalipse 14 e 11, que é uma descrição pedagógica, uma descrição passo a passo ali, curta, porém muito importante, deste lugar. Apocalipse 14 e 11
diz assim, falando dessas palavras, desse conceito de inferno como um lugar real. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, as pessoas, aqui no contexto de Apocalipse, que adorarem a besta irão para esse lugar, cuja fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e eles não terão descanso, serão atormentados definitivamente. Já, meus queridos, quando nós vamos à doutrina bíblica do inferno, nós podemos pontuar alguns elementos importantes aqui. O inferno é um lugar real. As pessoas, irmãos, os ímpios, serão lançados no inferno, com corpo e com alma. Serão lançados seres humanos completos. Portanto, o inferno, este lago de fogo, terá algum aspecto material, físico. É evidente que muito da linguagem usada na Bíblia pode ser uma linguagem simbólica, alegórica. Porém, queridos, é interessante que alguns teólogos vão dizer o seguinte, que apesar da linguagem ser simbólica, nós não podemos imaginar que o inferno será menos brando do que o texto diz, do que o que a nossa imaginação pensa. Um teólogo vai dizer o seguinte, assim como o céu é melhor do que nós podemos sonhar, o inferno é pior do que nós podemos imaginar. Ok? Então, irmãos, apesar da linguagem ser figurativa, simbólica muitas vezes, não significa que o inferno será um lugar de menor sofrimento, de menor tormento. E aí nós podemos estabelecer paralelos. Assim como o céu será de uma glória eterna, de uma satisfação eterna, o inferno será de uma vergonha eterna, de um tormento, sofrimento eternos. O inferno, queridos, quando a gente vai tratar novamente dos atributos de Deus, é interessante nós pensarmos o seguinte. Do ponto de vista teológico, nós podemos separar céu e inferno em duas perspectivas. A perspectiva humana e a perspectiva divina. Tratando da perspectiva humana, veja que interessante, irmãos. O inferno é um lugar justo. As pessoas que estão no inferno estão lá porque merecem e principalmente porque escolheram. Este mesmo teólogo, irmãos, que eu citei, R.C. Sproul, ele vai dizer assim, que o inferno tem a sua base no respeito que Deus tem pela escolha humana. Ou seja, Deus respeitou a escolha dos ímpios em rejeitá-lo e os puniu de acordo com a sua bendita justiça. Ok? Já o céu, irmãos, da perspectiva humana, se nós formos olhar humanamente apenas, é um lugar injusto. Por quê? Porque todos aqueles que estarão no céu não merecerão estar no céu. Estarão lá pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus, pela obra salvífica redentora maravilhosa do nosso Senhor. Mas, pessoalmente, eles não merecerão. Então, do ponto de vista humano, o inferno é um lugar de justiça. O céu é um lugar de misericórdia, de graça. Não é um lugar de justiça do ponto de vista humano. Claro que Deus levará a sua igreja para o céu justamente porque o seu filho morreu por ela. Agora, do ponto de vista divino, céu e inferno são lugares de justiça. Por quê? Deus lança as pessoas no inferno respeitando o seu livre-arbítrio e dando a justa retribuição pelos seus atos pecaminosos. E Deus traz a sua igreja para o céu, os salvos para o céu, respeitando a livre iniciativa do seu Filho, da própria Trindade, em enviar o Cristo para nos salvar, respeitando o valor eterno e infinito da obra salvífica de Cristo, e ao mesmo tempo respeitando a vontade dos salvos que querem, que desejam, que anseiam estar com o Senhor para sempre. Ok? Para terminar, meus queridos, nós temos que pensar no seguinte. O inferno, lugar fruto da escolha humana, da escolha dos anjos que se rebelaram contra Deus, é um local preparado por Deus, mantido por Deus, governado por Deus. Ok? O texto que nós lemos já disse, o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno foi criado com o objetivo de retribuir justamente o pecado de Satanás e seus anjos. Portanto, Satanás não será o rei do inferno.
Não existirá um reino das trevas na era vindoura. Quando nós formos para o céu e ocorrer a consumação de todas as coisas e o cumprimento de todas as profecias bíblicas, no final, meus queridos, não haverá um reino do céu e um reino das trevas. O reino do céu não será no céu e o reino das trevas não será no inferno. Haverá apenas o reino de Deus. O inferno, irmãos, será parte do reino de Deus. Porque Deus, e aí talvez seja um pouco difícil para alguns irmãos compreenderem, mas nós estamos numa aula de professor. Deus será o rei do inferno. No sentido de que Deus mandará no inferno, o inferno será de Deus, o inferno estará cumprindo um propósito de Deus, e a ira, o sofrimento, o tormento e a vergonha será a vergonha eterna por ter pecado contra Deus, e a ira será a ira de Deus sobre todos os seres vivos rebeldes, sejam homens, sejam anjos. Então, deste ponto de vista, Deus é o dominador do inferno, Deus é o dono do inferno, e o inferno fará parte do reino de Deus, no sentido de que ele estará ali num lugar próprio dentro da ordem, dentro da criação divina. E Deus terá todo, total, pleno e absoluto controle sobre ele. Ok? O diabo no inferno estará em tormento, estará em vergonha. E Deus será o poder de Deus, a ira de Deus, que vai castigar aquelas pessoas, aquelas almas, aqueles anjos no inferno. Ok? Então Deus, irmãos, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do céu, ele é Senhor da terra, ele é Senhor do inferno, do lago de fogo, do Tártaro, do Geena, do seio de Abraão. Ele é Senhor de tudo. Não existe um reino das trevas. Não existe uma organização. Não existe um Estado governado por Satanás. Existe toda a criação que é, entre aspas, entre muitas aspas, a ordem, o Estado, o reino de Deus. Ok? Não podemos deixar isso passar para os nossos alunos, irmãos. O diabo também estará em sofrimento, também estará em agonia. Perfeito, meus queridos. Agradeço, irmãos, espero ter ajudado com alguns subsídios e, novamente, meus queridos, nós precisamos desfazer essas nuvens teológicas estranhas, esses ventos de doutrina que se referem ao inferno como reino do diabo, ao inferno temporário, ao inferno simbólico apenas, ao universalismo que no final Deus vai salvar todo mundo e não terá um inferno. Essas doutrinas são antibíblicas. A doutrina bíblica diz que haverá a glória eterna e a condenação eterna e que Deus respeitará a vontade dos seres humanos em aceitá-lo ou rejeitá-lo. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.